Este é o Du Rangel. Ele já trabalhou bastante na dramaturgia da Rede Século XXI. Atuou nos Testemunhos Dramatizados e foi também um dos 12 discípulos de Jesus. Pedro! 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 Encontramos o Messias! Encontramos o Cristo! Encontramos, Pedro! E como desafio, o Du Rangel vai precisar rogar a Deus por vivos e mortos, enterrar os mortos. Não se perturbe o vosso coração. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu teria dito a vocês. Porque a palavra, ela esclarece, né? E muda a nossa compreensão. Porque naquele dia realmente foi uma surpresa, né? De todos os desafios corporais e espirituais, me escolheram justamente aquele que realmente eu tenho mais dificuldade de lidar com ele. Esse desafio para o Eduardo é muito difícil. Porque falar da morte para ele é muito complicado. O desafio é escolher a dedo, né? O Du e a Simone são casados há 16 anos. O filho mais velho, o Vitor, tem 12. E agora ela espera a Maria Eduarda. Já é costume rezarmos todos os dias pela nossa família. Ainda mais agora que ela está crescendo. Temos o costume de, todo dia pela manhã, rezar um terço. E eu e minha esposa estamos aqui no Cemitério da Saudade para também rezar pelos falecidos. E ali, eu e Simone ofertamos nossa oração em memória daqueles que já se foram. Para desmistificar o meu medo da morte, eu quis conversar com pessoas que trabalham em funerárias. Eles falaram do trabalho deles, o que foi muito importante para o meu crescimento. É um trabalho diferente, que você tem que saber lidar com as pessoas, é um momento triste das pessoas, então você tem que saber lidar com elas. É triste, né? Mas... E até tem um caso que tem um tempinho já, uma pessoa de uma família chegou para mim e falou assim, é você quem vai preparar o corpo da minha mãe? Aí eu falei, sim, sou eu. Ela falou assim, cuida bem dela, porque eu amava ela. Aí ela falou assim, não, eu não amava, eu amo minha mãe. Que é a parte difícil da pessoa, né? É o momento mais difícil dela, porque ela é a parte que está perdendo um ente querido, né? E no aspecto espiritual, você acha que a morte é o fim? Para mim, eu acredito que não, né? Eu acredito que nós estamos de passagem aqui. A hora que a gente vê o corpo ali sem vida, eu acredito que depois tem a vida eterna, né? E eu acredito que ali fica somente a matéria, o corpo. E, na verdade, a nossa vida vai ser dali para frente. Lá no cemitério, eu conversei com o Sr. Carlos Signorelli, que é ministro da Pastoral das Ezequias. Como que é a realização desse trabalho? Em verdade, quando a pessoa morre, quer seja na sua casa ou num hospital, ele vai ser enterrado. No cemitério, aqui em Campinas, só pode ser nos cemitérios oficiais, eles estabelecem o momento do velório, num lugar para o velório, e ao mesmo tempo perguntam à família se elas querem a encomendação, se elas querem as exéquias. Se elas disserem que querem, os ministros das exéquias dos diversos cemitérios vêm e exercem esta pastoral. A celebração das exéquias daquela pessoa que está ali no velório. Quando o senhor está ali praticando esse trabalho,
o senhor sente que está praticando uma obra de misericórdia? Com certeza, e em dois sentidos. O primeiro é para com aquele morto. A própria Bíblia ensina, o próprio Jesus ensina que enterrar os mortos é uma obra de misericórdia. Né? Isso é fundamental. Mas também é uma obra de misericórdia para com aqueles e aquelas que estão ali, às vezes, chorando aquele falecimento. Né? As palavras que a gente diz, a gente leva aquelas pessoas a entenderem melhor aquele mistério, o mistério da morte. Né? E a entenderem muitas vezes que naquele momento em que aquela pessoa está ali sendo velada, ela está se encontrando com Deus que é misericórdia. E, portanto, eu até costumo dizer, entre ele que está aqui e todos nós, quem está melhor é ele, porque ele está na presença, mais do que na presença, ele é amor com Deus que é amor. Carlos, eu vou te confessar que eu sempre tive uma dificuldade com esse tema da morte. Eu gostaria que você ajudasse, tanto eu como os demais, a respeito desse assunto que é tão meio cercado de dúvidas, né? Sim. Não é só você. A morte é um divisor de águas, né? Nós não gostamos de falar da morte, nem da nossa morte, nem da morte do outro. É algo, quer dizer, arrepia. E quando você se aprofunda no tema da morte, no cristianismo, sim, você percebe que algo está errado com este medo, né? Porque, em primeiro lugar, a teologia nos diz uma coisa que é fundamental. A morte é dom de Deus. Mas por que a morte é dom de Deus? Né? A morte é dom de Deus porque é por ela que você vai para a eternidade. Deus nos dá a eternidade a partir da morte. Ou seja, a eternidade é viver com Deus, no amor de Deus, sendo amor com Deus. Portanto, nesse sentido, a morte é dom, é valor positivo e não negativo. Né? Nós não nascemos para viver, nós nascemos para ir para a eternidade. Né? Ter medo da morte, muitas vezes, é não perceber que é lá que é o nosso lugar, junto ao Pai. E é importante isto, porque agora mesmo que nós estamos falando de misericórdia, Deus é misericórdia. Quando Ele nos chama para voltar para Ele, é o nosso Abá que está chamando. Abá quer dizer papaizinho, né? É o nosso Abá que está chamando. E se Ele está chamando, eu vou. Porque Ele só me chama para o amor, para a verdade, para a beleza. Portanto, a morte, como chamado do Pai, deve ser entendida como um bem fantástico para nós. E hoje, cada dia mais, até a filosofia, a própria ciência vão percebendo que os 70, 80 anos que nós vivemos aqui são nada frente a este universo fantástico e frente à eternidade que nos aguarda. Eu posso dizer que as palavras do Sr. Carlos Signorelli me ajudaram demais. A morte é a passagem do nada para o tudo. Isso é verdade. É difícil a gente, com a nossa mentalidade limitada do ser humano, ainda mais nos tempos atuais, compreender isso. Olha, mas quando se compreende... a gente até entende que tem problemas, porque vem vindo aí a Maria Eduarda. Então, você tem tudo para sonhar coisas, né? Então, por exemplo, pensar na morte agora nem dá. Não porque não seja bom, mas porque o seu sonho é andar com ela para lá e para cá. Então, é um sonho natural. Né? Nós aproveitamos e fomos visitar o túmulo do meu irmão Valnei, que também está sepultado no cemitério da saudade. E ali não teve jeito. A emoção falou mais alto. Não é para chorar. Mas isto é tão importante, cara, que nem imagina.